Outro tema muito comum em que as pessoas têm o seu green card revogado é a fraude durante o processo. A fraude durante o processo pode acontecer por diversas razões, tanto numa entrevista, tanto nas evidências que são enviadas para a imigração e tanto no próprio dia a dia da pessoa nos Estados Unidos. Por exemplo, o motivo de fraude mais comum são green cards por casamento. Green cards por casamento que são casamentos comprados, casamentos arranjados, que a imigração investiga. Uma vez que ela concluiu a investigação e conclui que existiu fraude durante esse processo, a pessoa pode ser deportada dos Estados Unidos e, consequentemente, ela vai estar perdendo o status de residente permanente dela. Falando, inclusive, dos processos de trabalho, como EB1, EB2 e afins, também existe possibilidade de haver fraude durante esse processo. Se, por exemplo, a pessoa protocolou dentro do processo dela um certificado, alguma membresia de alguma associação, e isso é falso, e foi um documento em que a imigração usou para avaliar aquele pleito, ela pode investigar, concluir que é um documento falso e revogar o seu green card, independentemente de quanto tempo essa pessoa já tem o status de residente permanente. Quando a gente fala de fraude na representação de um processo imigratório, esse tipo de fraude ele pode ser observado não só no processo principal. Quando a gente protocola, por exemplo, um pedido de EB2NW, com um ajuste de status, a gente está pedindo autorização de viagem, autorização de trabalho e, obviamente, o ajuste de status daquela pessoa para residente permanente. Se existe algum tipo de fraude, tanto na autorização de trabalho quanto na autorização de viagem ou no momento de ajustar o status, o oficial pode revogar, sim, aquele green card, mesmo se ele verificar posteriormente a aprovação de todos esses formulários. Não é simplesmente a pessoa cumprir com os requisitos do I-140 dela, ter o seu I-485 aprovado, que ela está livre de qualquer tipo de investigação nesse sentido. Inclusive, recentemente, em meados do ano passado, ocorreu essa situação, foram divulgados em vários meios de comunicação aqui nos Estados Unidos, que a imigração revogou inúmeros green cards por fraude no protocolo de EB2NW, sejam eles por documentos falsos, informações falsas a respeito de status, ou coisa que o valha que não condiz com a realidade. Essas pessoas já tinham green card há alguns anos e tiveram esse green card revogado por fraude no processo depois de uma investigação da USCIS. Fraude durante um processo imigratório é crime e a imigração tem todos os meios legais para investigar e todo o direito de estar revogando o green card dessa pessoa. Essa fraude ela pode ser detectada, inclusive, numa entrevista de cidadania, depois que a pessoa já cumpriu com os requisitos do green card para aplicar a cidadania, ela pode ser questionada na entrevista e ter esse green card revogado com base nas respostas que ela deu na entrevista.